Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu decidi fazer esse vídeo sobre retentores intrarradiculares e espero que realmente sirva para compreender o assunto de uma forma um pouco mais ampla. Quando falo sobre retentor intrarradicular, serve tanto para núcleo metálico fundido, tá? Ou retentor intrarradicular fundido, como para os pinos de fibra também. Beleza? Nessa sequência, a primeira coisa que a gente tem que definir sobre os retentores intrarradiculares, primeira coisa que vamos ter que definir é se é realmente necessário a confecção de um retentor intrarradicular. A partir daqui, nós temos duas possíveis respostas: não e sim, ok? Temos duas possíveis alternativas aqui: não e sim, tá? E essa resposta virá exclusivamente do nosso remanescente coronário. Nosso remanescente coronário será o fator determinante para definir se esse dente precisa ou não precisa de um retentor. Quando eu penso no remanescente coronário, é porque ele está diretamente relacionado a os princípios de retenção, estabilidade, tá? E resistência, ok? Então nós deveremos observar tanto clinicamente como radiograficamente se nosso remanescente dentário, principalmente o remanescente coronário, precisa ou não, né, de um retentor intrarradicular. Ou seja por uma questão de altura do remanescente coronário, onde eu não tenho altura suficiente para oferecer retenção e estabilidade à minha futura restauração, ou mesmo, por exemplo, em casos onde eu tenho uma altura, tenho um bom remanescente coronário, mas infelizmente esse elemento dentário, talvez por alguma cirurgia de acesso ou alguma patologia pré-existente, conte com paredes dentinárias muito finas, que na hora da gente fazer um preparo coronário, né, nos ofereça paredes muito finas que possam vir a fraturar. Portanto, é muito interessante avaliar, né, esse preparo do ponto de vista clínico e radiográfico para dar sequência ao nosso planejamento. Portanto, se esse remanescente é suficiente, eu não preciso de um retentor intrarradicular e posso continuar com a confecção da coroa sem o retentor intrarradicular ou qualquer outra restauração sem o retentor, ok? Coroa sem o retentor intrarradicular. Agora, se nós percebemos que esse remanescente é insuficiente para oferecer retenção, estabilidade e resistência, precisaremos agora sim da confecção de um retentor. Se vamos precisar do retentor, agora vamos ter que responder uma segunda pergunta. Vamos ter que responder se esse elemento dentário pode receber um retentor intrarradicular. E novamente aqui nós teremos duas possíveis respostas. Teremos a resposta de sim e a resposta de não. Ok? Esse poder, né, vai depender de agora de outros fatores. Vai depender basicamente de três fatores que eu vou enumerar agora. Tá? O fator
que vou mencionar agora. O primeiro fator que nós vamos considerar tem a ver com a proporção ou a relação que eu tenho entre raiz clínica e coroa clínica, tá? Então, a avaliação radiográfica desse elemento dentário para saber que eu tenho mais quantidade de dente inserido no osso do que dente para fora do osso. Isso tem a ver ou corresponde, né, a um princípio da física, um princípio de alavanca, onde, com certeza, se eu tenho, por exemplo, uma situação onde eu tenho pouca quantidade do meu retentor dentro da superfície, né, de interesse, pouca quantidade, com certeza essa superfície ou esse material estará menos preparado para resistir ao impacto mastigatório, né? Então, a quantidade de material que eu tenho dentro da raiz, por exemplo, é muito mais importante, ou tão importante quanto o meu remanescente coronário. Portanto, com certeza, essa situação B estará muito mais preparado, né? Eu tenho uma sombrinha A, uma sombrinha B. Com certeza, a sombrinha B estará muito mais preparada para receber a força do vento, por exemplo, numa praia, porque ela tem maior quantidade de pino dentro da areia do que fora da areia. No caso do elemento dentário, é a mesma coisa. Eu preciso ter a mesma quantidade ou mais quantidade de dente dentro do osso do que para fora do osso. Certo? Outra questão que nós devemos avaliar é a questão periodontal. E a questão periodontal, nós sabemos que temos aproximadamente 3 milímetros que correspondem ao famoso espaço biológico. Esse espaço biológico ele é um determinante para a saúde periodontal. E isso é importante porque a partir do momento que nós eliminamos a cárie e fazemos já ou definimos nosso preparo protético, a linha de término e demais, a partir daí que nós já contamos com nosso remanescente dentário e que temos que avaliar, a necessidade ou não de ter que fazer uma cirurgia de aumento de coroa clínica, certo? Então, por exemplo, aqui vocês têm uma situação onde, num primeiro momento, sem considerar o espaço biológico, por exemplo, tá? Eu posso avaliar numa situação dessas e falar que, sim, talvez a minha coroa clínica aqui, que equivale a 10, né, tem a mesma quantidade de raiz clínica, que também equivale a 10. Então, seguindo o princípio anteriormente mencionado, 10 para 10 eles são iguais. Só que a partir do momento que eu vejo que a minha linha de término está invadindo o espaço biológico, significa que eu tenho que fazer uma intervenção cirúrgica aqui. Portanto, essa diferença de espaço biológico eu terei que obter a partir da remoção de osso da minha raiz clínica. Então, naturalmente, por consequência, se eu faço um aumento da coroa clínica, provavelmente após a cirurgia, a minha coroa clínica fique com 12 e a minha raiz clínica fique com 8. Tá? E é claro que, apesar disso aqui ser uma questão matemática, né? E obviamente 8 é menor que 12, dentro do contexto do paciente, deveremos avaliar outras questões, como se esse dente, por exemplo, é pilar de uma prótese parcial removível, se é pilar de uma prótese fixa extensa, né? Outros fatores para realmente decidir se esse dente poderá ser ou poderá receber um retentor ou terá que ser feita a exodontia.
E por último, temos que avaliar a questão endodôntica. Tá? E nós sabemos que do ponto de vista endodôntico, precisamos que nosso elemento dentário, com um bom tratamento endodôntico, preserve aproximadamente 4 milímetros dessa região apical, 4 milímetros aproximadamente, estejam corretamente vedados com gutta-percha para evitar qualquer tipo de contaminação ou de complicação endodôntica posterior. Certo? E é claro que nesse tipo de situação, por exemplo, em situações onde eu já tenho talvez um núcleo metálico cimentado, que ocupa o máximo da minha restauração, o que aconteceria, por exemplo, se aqui eu tivesse uma lesão periapical, em um elemento que eu tenho já um núcleo metálico fundido, já cimentado? Bom, eu teria que fazer uma cirurgia paraendodôntica, né? E remover a região apical junto com a lesão. Novamente entramos numa questão, diria, de avaliação clínica, porque a partir do momento que eu removo a lesão periapical, eu estou removendo junto parte da raiz clínica, né? E obviamente que voltamos a nosso primeiro ponto aqui, nosso primeiro parâmetro, que é a proporção raiz clínica e coroclínica. Então significa que, pelo fato do dente ter sido feito uma cirurgia paraendodôntica e perder raiz clínica, significa que, pelo fato de alterar a proporção raiz clínica e coroclínica, vou ter que fazer a exodontia do dente, né? Então sempre fica aquela dúvida clínica, mesma coisa aqui para a questão periodontal, e obviamente que entra todo o poder de decisão clínico para saber se nós vamos preservar o dente ou vamos ter que fazer a exodontia. Ok? Não é apenas, insisto, uma questão de matemática, também temos que avaliar todos os fatores clínicos envolvidos. Portanto, voltando aqui, eu, por exemplo, pode ser que o dente precise de um retentor intrarradicular, mas por algum desses motivos não possa, então o elemento dentário irá diretamente para a exodontia. Ou pode ser que nesse momento, né, esse elemento dentário não possa, porque tem algum tipo de lesão periapical, onde terá que ser feito, por exemplo, o retratamento endodôntico, né, preservar ou esperar a regressão da lesão, tá, da lesão, e posteriormente que essa lesão, né, estiver regredindo, a gente se parte para o planejamento do retentor, certo? Se eu, além do dente precisar um retentor, ele também pode receber o retentor. Agora vamos para o nosso último parâmetro, que seria definir, bom, e agora qual que vai ser o tamanho final do retentor, tá? E basicamente nós utilizamos dois parâmetros para definir o tamanho. Um deles tem a ver com o máximo e o outro tem a ver com o mínimo, tá? O máximo é mais fácil de calcular, porque o máximo basicamente considera aqueles 4 milímetros de gutta-percha mais aquele milímetro que fica aquém do ápice, que tem a ver com a técnica endodôntica, portanto são 5 milímetros apicais que a gente preserva. Então, por exemplo, se eu tenho um elemento dentário aqui, um remanescente dentário com, por exemplo, eu tenho meu dente aqui, já foi feito o preparo, tá? Vamos supor que meu remanescente dentário aqui tem 13 milímetros. O que sobrou de dente após preparo, após remoção de cárie
e demais. Vamos supor que tem 13 milímetros de comprimento, né? Da borda do preparo até o ápice, tá? Se eu tenho que preservar 5 milímetros aqui na região apical, que são sagrados, são 4 de gutta-percha, mas 1 milímetro aquém, então fica fácil entender nessa situação que se meu remanescente dentário tem 13, e dos 13 são 5 que eu não posso mexer na região apical, então eu entrarei com meu material de desobturação endodôntica e prepararei até o máximo de 8 milímetros. Então, meu pino, nesse caso, terá 8 milímetros, já que 5 são da região de vedamento, né, de vedação apical. E meu pino aqui terá, no caso, 8 milímetros. Esse é o cálculo mais simples que existe, né? Eu pego na minha radiografia periapical após fazer o chanfro e a limpeza do preparo, né? E o acabamento e polimento do preparo e configuração do preparo. E aí, a partir da radiografia, vou medir e subtrair os 5 milímetros que correspondem à região apical com gutta-percha. Tá bom? Já o mínimo, também ele é simples, porque o mínimo ele considera basicamente a metade da raiz clínica. Então, por exemplo, se eu tenho meu elemento dentário aqui, com seu chanfro, seu preparo coronário, tá? Tenho a crista óssea, certo? Vamos supor que meu dente também tem 13, né? O remanescente todo tem 13 milímetros. Só que desses 13, vamos supor que eu tenho 3 que ficou na região coronária, que correspondem ao remanescente da coroa clínica, e, portanto, os outros 10 milímetros correspondem à raiz clínica. Tudo bem? Então, se meu remanescente mede 13, vamos supor que ele mede da crista óssea até o ápice, mede 10, que corresponde à raiz clínica, e da crista óssea até o limite do preparo tem 3 milímetros. Né? Por definição, o meu pino tem que ocupar metade da raiz clínica. Então, essa raiz clínica vai da crista óssea até a metade da raiz clínica. Meu pino deverá ocupar metade, por definição, deverá ocupar metade dessa raiz clínica, tá? É claro que se ocupa metade, né, eu terei muito mais gutta-percha na região apical, vedando essa região apical. Tudo bem? E é claro que depois, por uma questão de definição, um pino é tudo que ocupa o conduto radicular, certo? Portanto, também a porção do conduto radicular que agora ocupa a parte da coroa clínica, essa parte aqui, também fará parte do pino, né? Então, dentro das contas que eu terei que fazer, e vou calcular primeiro o tamanho da raiz clínica, pegar metade, certo? Portanto, nesse caso, se minha raiz clínica tem 10, metade da minha raiz clínica serão 5 milímetros, certo? Só que a esses 5 milímetros da raiz clínica, eu vou ter que somar essa porção do conduto radicular que está ocupando agora parte da coroa clínica. Então, se aqui eu tenho 5, eu tenho 3 de conduto radicular na parte da coroa clínica, terei 3. Portanto, nessa situação em particular, que é um exemplo apenas, meu retentor intraradicular, o pino do meu retentor intraradicular terá 8 milímetros de comprimento, tá? Praticamente o mesmo comprimento quando calculado o máximo. Claro que é uma situação, né, de exemplo, né, mas o importante é que vocês entendam de onde que vem o cálculo. Tudo bem? Muito bem, obrigado pela atenção, espero que ele seja útil. Boa sorte.